Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui, irmãos, para compartilhar a palavra de Deus. A palavra de Deus com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você que ama a Deus, com você que busca conhecimento de Deus. Então eu quero compartilhar com você. Se você é um irmão católico, uma irmã católica, ou se você é evangélico, ou se você é espírita, kardecista, ou do candomblé, ou da umbanda, não importa qual é a sua religião. Não importa qual é a religião que você professa. Eu gostaria de compartilhar com você na palavra de Deus. E eu estou aqui em minhas mãos com a Bíblia católica. Veja. Tá vendo? Essa aqui é a Bíblia católica. Ó. Ó, olha lá, ó. Tá vendo? É a Bíblia católica. Inclusive tem até aqui na frente da Bíblia escrito Ave Maria, ó. Olha lá, ó. A Bíblia católica. E sabe por que eu quero compartilhar com você na Bíblia católica? Eu quero que você abra a sua Bíblia católica. Você, meu irmão católico, você, minha irmã católica, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia católica. E nós vamos ler na Bíblia católica a palavra de Deus. É importante nós examinarmos as Escrituras. Porque o Senhor Jesus disse, examinai as Escrituras. Não é só para ler, não. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus Cristo. Ou eu estou errado? Se eu estiver errado, você pode mandar um e-mail para mim e falar. Nós temos a liberdade de falar, a liberdade de se expressar, né? Nós somos livres. Afinal de contas, Jesus Cristo veio ao mundo e ele falou, o Filho do Homem veio ao mundo para vos tornar livres, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Deus, ele se agrada de ver o ser humano livre. Lá em Tiago diz que a lei perfeita é a lei da liberdade. Então nós temos que ter liberdade. Apesar que os homens na terra, eles sempre oprimem o povo. É difícil. A maioria dos homens oprimem. Por isso que é importante que o justo venha governar. Porque até a palavra de Deus fala sobre isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme e sofre, irmãos. Então vamos examinar as Escrituras, porque nelas nós temos a vida eterna. E antes de abrir aqui essa passagem da Bíblia, eu quero compartilhar com você algo muito importante, mas muito importante mesmo. Cerca de 12 anos atrás, mais ou menos, eu me lembro aqui, eu fui lá no Flamengo, lá no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro, no Flamengo, e lá eu conheci uma irmã católica. Eu conversando com essa irmã e tudo, né, eu fui junto com a sobrinha dela lá, a pastora, e naquela época, ela tinha uma Bíblia católica na sua cabeceira, uma Bíblia católica, tipo essa aqui que eu mostrei para vocês. E eu pedi a ela se eu podia assim, abrir a sua Bíblia. E ela falou, não, pode, você pode abrir a Bíblia. Eu falei, eu gostaria de compartilhar com a senhora acerca da palavra de Deus. Aí ela, pode, meu filho, pode. E eu abri a Bíblia, onde eu vou abrir a Bíblia agora, nesse exato momento, para você, meu irmão católico, minha irmã católica. E depois eu vou falar para você o que aconteceu. Depois que eu li essa passagem para ela, ela falou assim, meu filho, nunca ninguém me mostrou essa passagem, nunca ninguém me explicou do jeito que você está me explicando. Eu falei, mas graças a Deus, que Deus nos dá entendimento para nós falarmos a verdade. Ou é pecado falar a verdade? Se é pecado falar a verdade, eu quero saber. É pecado falar a verdade? Será que eu estou errado em falar a verdade? Quero que alguém me escreva, alguém fale alguma coisa. É errado falar a verdade? Nós temos que buscar a verdade e passar a verdade para nossos irmãos, nossas irmãs. Ou do contrário, nós não estamos praticando amor nenhum, querido, minha querida. Porque o verdadeiro amor fala a verdade. A pessoa que ama, ela fala a verdade. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, os 2 mandamentos que o Senhor Jesus deixou aqui na terra, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas é o maior mandamento de Deus, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E amar o teu próximo como a ti mesmo é você falar a verdade para o teu irmão, falar a verdade para a tua irmã. E depois que eu falei a verdade, mostrando na Bíblia daquela irmã a verdade da palavra de Deus, ela falou, verdadeiramente eu tenho que adorar somente a Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o meu único Senhor. Falei, graças a Deus. Ela sentiu uma paz, uma alegria tremenda. Logo depois, passou-se um tempo, ela partiu. Ela dormiu. Ela morreu. Então Deus dá oportunidade para que o ser humano se volte para Ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Com homem nenhum, com mulher nenhuma. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é soberano. Ele é o Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o Senhor. É o caminho que nos leva a Deus. E Ele não divide a glória dele com ninguém. Entenda isso, meu querido. Entenda isso, minha querida. Esse negócio de você dizer que tem outros nomes, esquece isso. Adore ao Senhor em espírito e em verdade. Tá? E eu vou te mostrar aqui agora. Abra sua Bíblia católica. Né? Abra sua Bíblia católica. Em Êxodo. Êxodo, no capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Na página aqui da Bíblia Católica, essa Bíblia que eu te mostrei, bonita, né? A Bíblia Católica da Ave Maria. Está na página 120. Na página 120, o texto que nós vamos ler. Na Bíblia Católica. No capítulo 20 de Êxodo diz assim. Eu tenho que abaixar para poder ler, né? Eu vou ler as escrituras, então tenho que abaixar para poder ler corretamente. Ler o que está escrito aqui. Diz assim a palavra de Deus. Então Deus pronunciou todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima, nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, nos netos e nos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até aí, meu querido, até aí, minha querida. Você leu junto comigo a palavra de Deus relatada aqui? Deus falou ali, não farás escultura, nem do que há lá em cima no céu, e nem embaixo na terra, e nem no que está sobre as águas. E ele disse mais, e se porventura alguém fizer, não se prostrarás diante dela. Não se prostrarás, porque Ele é o único Deus. Nós temos que adorar a Deus, irmãos. Não precisa você ver Deus. Pense comigo, você é uma pessoa inteligente, você tem inteligência. Quando Tomé precisou tocar em Jesus para poder crer, o que Jesus disse para ele? Tomé, mais bem-aventurado é aquele que crê e não vê. Você não precisa ver Deus para você crer nele. Você não precisa ver o Senhor Jesus para você crer nele. Você tem que crer em Deus pela fé que foi te dada, pela fé que você tem no teu coração, ou então você exercita essa tua fé ouvindo a palavra de Deus, botando em prática a palavra de Deus, que o Espírito Santo ele vai habitar dentro de você e ele vai fortalecer essa fé que está dentro de você. Nós não podemos apostatar da fé, irmãos. A palavra de Deus nos exorta que nos finais dos tempos, muitos iriam apostatar da fé, iriam abandonar a sua fé. Nós não podemos abandonar a fé. Nós temos que resgatar a fé para nós. Nós temos que nos fortalecer na fé, pregar o Evangelho, pregar a verdade. Não é pregar rótulo de igreja, não. O que você é? Eu sou católico. Católico. O que você é? Eu sou da Igreja Batista? Eu sou da Assembleia? Eu sou da Presbiteriana? Eu sou da Universal? Eu falo, você é de quem? Cristo está dividido? Vou fazer o que o apóstolo Paulo perguntou naquela época. Jesus Cristo está dividido? Irmãos, nós temos que ser de Jesus Cristo. Temos que ser servos do Senhor e servas do Senhor. Declarar com uma só voz que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Que Ele é o único que pode nos conduzir à salvação e à vida eterna. E adorá-lo em espírito e em verdade.
Então, meu querido, minha querida, esse texto aqui, que eu li para aquela irmã e ela entendeu, logo depois ela partiu para o Senhor. Eu acredito que a alma dela foi salva. Agora, se ela morresse na idolatria, adorando seja lá o nome que for, ela estaria desagradando a Deus. E quando se fala em prostituição espiritual, significa você adorar Jesus, sim. Mas você adora Maria, você adora Paulo, adora Pedro, adora os anjos, adora as pessoas. A sua fé está dividida, logo você está se prostituindo espiritualmente. Entenda isso. A prostituição espiritual é um pecado terrível também diante de Deus. Nós temos que adorar o Senhor como o único Senhor. Nós não precisamos de outro. Nós precisamos de Jesus Cristo. Amamos os irmãos, amamos as irmãs, amamos todos os servos do Senhor no passado. Eu amo o apóstolo Paulo. Eu amo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um perseguidor dos cristãos. Ele matava, ele tinha poderes humanos para pegar uma carta e ir para Damasco, perseguir a igreja, perseguir os cristãos da época. E ali naquele caminho para Damasco, o Senhor Jesus veio e falou com ele diretamente: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí ele falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus ao qual tu persegue. E muitos estão perseguindo Jesus Cristo quando perseguem um servo do Senhor. Querida, é hora de acordar. Minha querida, é hora de acordar. É hora de fazer a vontade de Deus. Nós temos que nos unir como a igreja viva, tendo Jesus Cristo como o único Senhor. Porque Jesus Cristo vai vir arrebatar a igreja. Ele não vai vir arrebatar a igreja católica, a igreja batista, a assembleia presbiteriana, os testemunhas de Jeová, as testemunhas de Jeová. Não! Ele vai vir arrebatar a igreja que é o nosso corpo. Jesus Cristo disse isso: estarão dois no campo. Um será tomado e o outro vai ficar. Concernente o quê? Ao arrebatamento que ele estava falando. Então a igreja vai estar fora. É o nosso corpo. Nós temos que ser cristão, não só dentro de quatro paredes, mas nós temos que ser cristão em todo lugar. Em todo lugar. Aonde você estiver, você deve ser cristão. Você tem que ser fiel ali. Fiel a Deus em todo momento. Dá bom testemunho para aqueles que estão de fora. Nós não podemos ser cristãos enganando as pessoas, mentindo, comprando e não pagando, com essa intenção, né? Nós temos que ter Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, porque Ele nos orienta, Ele nos dá a direção de como devemos seguir, qual decisão tomar. Então, meu querido, minha querida, que Deus Pai te abençoe e que o Espírito nosso Deus fale melhor no teu coração. E você, meu irmão católico, minha irmã católica, não faça como alguns que já falaram comigo: eu não tenho paciência para ler a Bíblia, não. Eu não tenho paciência para examinar as Escrituras, não. Eu não tenho paciência. Mas eu falo para você: tenha paciência, procure buscar o conhecimento, para que você não seja enganada. Nem por padre, nem por pastor, nem por apóstolo, nem por qualquer título, seja lá o que for. Ou por um guru espiritual, ou por um professor espiritual. Você não deve ser enganado por ninguém. Se você estiver alicerçado na palavra de Deus, se você estiver examinando as Escrituras Sagradas, e você tiver o Espírito Santo habitando dentro de você, Ele próprio vai te ensinar. O Espírito Santo ele vai te orientar. E você não será enganada, nem enganado por homem nenhum e nem por mulher nenhuma. Então que Deus Pai te abençoe em nome de Jesus. E lembre-se que falar a verdade é você amar o teu próximo. Quando você fala a verdade, você está amando o teu próximo. Agora, quando nós falamos a verdade, muitas das vezes somos perseguidos. Mas nós também não podemos ter medo de ser perseguido. Não podemos ter medo. Nós temos que falar a verdade. E viver a verdade. Porque Jesus Cristo ele é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. E tenha alegria no teu coração. Tenha alegria. Ouça a palavra de Deus, que a palavra de Deus traz alegria. Ela traz alegria. Amém.